Olá pessoal, voltamos de novo. Para aquele que perdeu a primeira parte, eu tenho que dar uma pequena introdução avisando a vocês que vão assistir, senão vocês vão ficar todos perdidos e não vão saber o que está acontecendo. Mas para você poder ir lá antes de ir, eu vou te avisar que aqui é nada mais e nada menos, eu estou criando um sistema de RPG do zero, baseado no jogo Dead by Daylight, ou Dead by Daylight, ou coisa desse gênero, que nunca falei, não consigo falar o nome desse jogo complexo. E o que que acontece? Eu estou criando esse sistema desde o zero, planejando ele, para que você possa simplesmente pegar como exemplo e criar os seus próprios sistemas, a qual eu estou usando o sistema Fuji, que é um sistema que cria outro sistema. Também pretendo trazer o do Simple World, que é um pouco mais complexo do que esse daqui. Não creio que seja mais complexo, né? Mas que tenha basicamente o mesmo fundamento e a mesma ideia. Vamos direto, não vamos perder tempo com lorota, com conversa, com história. Nos capítulos anteriores eu fiz todos os atributos, se quiser você pode visualizar lá no antigo vídeo, e não tem como explicar eles todos de novo, mas dizendo só por alto, coragem para resistir os medos que o monstro pode causar, as habilidades contra você. Fugir é a capacidade que você tem de poder correr com e não levar dano desse monstro. Salvar é a capacidade que você tem de salvar as pessoas que foram presas por esse monstro. Curar, a capacidade de curar as outras pessoas e não a si mesmo. É um jogo co-op. E consertar significa que você conserta o gerador que vai ligar a máquina para vocês poderem fugir deste pesadelo que estão atormentando você, a qual você está preso no ambiente e esse monstro quer ferrar com você de qualquer maneira. No episódio anterior, eu esqueci de falar uma coisa muito importante que tem que ser utilizada, que é os pontos de destino. O sistema recomenda que você dê 5 pontos de destino. Para que serve os pontos de destino, gente? Cara, serve para uma porrada de coisa. Vou dizer aqui para você, pegando a minha colinha, o que simplesmente significa cada um. No sistema é dito como ponto de embuste. Para quem não sabe, embuste significa enganar, trapacear, coisa desse gênero. Eu acho essa palavra muito mal equivocada. O ponto de destino é muito melhor. O negócio de embuste lhe dá a capacidade de você roubar, enganar, e isso dá uma divergência com o narrador. Isso não é bom. Então, por esse motivo, eu recomendo que você use pontos de destino de vez de embuste. Vamos continuar. O manual recomenda 5 pontos de embuste. E os 5 pontos de embuste são: dar um acerto automático se não tiver uma jogada contra oposição. Isso quer dizer, se o monstro tiver uma habilidade que simplesmente ele joga os dados e você tenha que resistir, você simplesmente não pode usar isso. Mas se for só você para tentar consertar, você joga o dado e já ganha um conserto automático, um ponto. Mas jogando o dado você pode conseguir mais pontos de conserto, que pode ajudar mais ainda para poder consertar. Lembre-se que nós determinamos que era necessário 5 pontos de conserto. Então, se você gastar um ponto de destino, você vai consertar uma vez. Você jogando normal, além do seu ponto de conserto, você pode jogar 4 dados, pode dar 4 mais o bônus de consertar. E isso significa que você pode consertar a máquina lá em alta velocidade em apenas uma cena. Então, recomendo para você que simplesmente não utilize muito ponto de embuste nessa situação. Você pode gastar um ponto de embuste para diminuir o nível de gravidade de um dano. Quer dizer, tu pode usar um ponto de embuste para ignorar o estado fraco que tu vai ficar. Lembre-se que aqui nós botamos que quando você leva um golpe, você praticamente fica com redutor de -1. Se levar outro golpe, -2. Outro golpe, -3. Assim sucessivamente. Se levar 2 golpes seguidos, o primeiro você leva dano e o segundo você é capturado. E você leva o segundo dano somente quando você é pendurado no gancho e você leva os redutores. Lembrando que você pode curar para tirar esses redutores de você. Você não, outra pessoa tem que te curar. Mas aqui você pode gastar um ponto de destino para poder ignorar este dano. Aí, ó, você pode
aumentar ou reduzir -1 teste de um alvo ou para si mesmo. Nesse jogo, você não iria reduzir, mas iria aumentar o teste de alguém. Mas isso antes dele jogar o seu teste. Você joga um ponto de destino e você diz, vou aumentar +1 no teste dele de consertar. Porque ele precisa só de +1, então eu vou ajudar ele. Então, vai ajudar, se caso for de acordo com o seu destino também. Pode gastar 3 pontos de destino para conseguir um resultado +4. Isso quer dizer que eu gasto um ponto de destino e automaticamente já ganho 4 de conserto. Pelo menos é essa a ideia aqui. 3 pontos de destino para ganhar +4 de conserto. Mas gastou 4 pontos, se você tem 5 pontos de destino, você gastando 3, você vai ficar só com 2. E você tem que ainda sobreviver a várias outras jogatinas de sobrevivência para você poder fugir deste monstro que está atrás de você. Mudança de narrativa. Essa daqui não é tão utilizada, que é simplesmente você criar uma narrativa, um evento que possa auxiliar. Criando um evento em que o monstro simplesmente continua, encontrou outra pessoa. Não vejo como utilizar. Seria utilizado uma campanha normal, a qual você usa um grande companheiro, amigo seu, que você não conhece há muito tempo, apareceu para poder te ajudar. Quando você vê, os pontos de destino são muito poderosos. Então eu recomendo que neste jogo, não recomendo. No meu sistema, nesse sistema aqui, você vai ter exatamente somente 3 pontos. Por quê? Porque para não ficar muito menos sorte, né? Mais útil, porque cada jogador vai ter 3 pontos. Então você pega, vai poder gastar e consertar uma nave consertar uma nave, ó, consertar o gerador com 4 pontos e vai sobrar somente 1 para você consertar a tal coisa. E usar outros para você poder fugir da criatura. E aí fica na estratégia de cada jogador como utilizar esses pontos. Pessoal, estamos aqui em um exemplo de vantagem. Exemplos de vantagem, que seriam as tais bênçãos, que são utilizadas para o jogador poder se dar bem. O que basicamente é uma bênção? Seria tudo que não pode ser nivelado por níveis. O que é? Não pode ter bênção, não pode ter surto de coragem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Não, é uma coisa só. Ele tem um efeito único. É uma bênção única que dá uma certa vantagem para o jogador. Então, isso seria classificado como bênção. Se ela pode ser classificada como nível, então passaria a ser mais considerada como perícia ou atributo. Aqui eu escrevi para você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vantagens. Bênçãos, assim por se dizer. Que são capacidade de você poder conseguir se livrar de certas situações. Aqui é só o exemplo. Cada jogador pode criar suas próprias bênçãos ou simplesmente utilizar essas aqui que estão aqui como uma inspiração para poder desenvolver mais a sua ideia de sobrevivência. Lembrando que isso daqui é um sistema básico, simples, somente para você ter uma ideia de como adaptar um jogo, uma história que você esteja com muita vontade de jogar. Vamos lá, vamos começar com a primeira ideia, que é líder. O que seria líder? Líder seria aquela pessoa que toda vez que pede que você faça alguma coisa, ele sabe o que ele está pedindo, ele conhece, ele tem um conhecimento. É uma pessoa respeitada. Se o líder está me mandando fazer algo, eu confio nele e sei que aquilo é certo. Então, toda vez que o líder disser para você, vá para o local e conserte o gerador, esse é seu trabalho, você vai ganhar um bônus a mais além do normal. Você ia ganhar +1 na hora de poder fazer aquele teste. Se você já tem 2, se o líder pediu para você consertar o gerador, você teria 3. Se você simplesmente fizer o que o líder mandar, como você tem que fugir daquele monstro, distrai aquele monstro, você ganharia um bônus de +1 para poder fugir daquele monstro, né? Então, assim sucessivamente. Então, seria basicamente isso. O líder, toda vez que tu obedece algo que o líder mandou, você ganha um bônus de +1. Surto de coragem, o que seria? Uma vez por sessão, você pode simplesmente não precisar fazer teste de coragem.
ou cancelar um teste de coragem que deu errado. Isso daqui na maior simplicidade. Você poderia dizer, narrador, não vou fazer teste de coragem porque eu tenho surto de coragem. E dessa vez vou ignorar o meu medo e vou simplesmente continuar seguindo. Então, a habilidade do monstro não iria funcionar comigo. Isso seria uma coisa bem interessante. Outro, fuga implacável. O que seria? Eu posso simplesmente conseguir pedir um teste para o narrador para fugir quando o monstro já me agarrou. Quer dizer, o monstro me agarrou e está me carregando. A ideia do jogo é que depois que ele te pega, você não tem mais como fugir. Mas aqui, você tendo fuga implacável, você pode fazer um teste. E se caso der pelo menos um dado positivo, tu joga os 4 dados. E se der simplesmente um positivo, como o exemplo aqui, joga os 4 dados. E não deu nenhum positivo, eu não conseguiria fugir da criatura. Mas se caso desse um positivo, eu ia poder fugir dela e continuar a perseguição normal. Duro na queda. Duro na queda indica que simplesmente eu resisto aos danos que são dados por mim, que são dados contra mim. Então isso quer dizer que eu levaria o primeiro ataque e resistiria. Então eu continuaria fugindo normal sem redutores. Aí, se caso eu levasse o segundo ataque naquela mesma cena, aí simplesmente eu perderia. Você pode fazer que simplesmente ele tem direito a usar o duro na queda toda vez que encontra o monstro. Se ele fugiu, ele iria recuperar o duro na queda. E ele poderia usar se caso encontrasse um monstro de novo. Poderia ignorar um ataque do inimigo e poder seguir. Lembrando que pontos de destino já faz isso. Mas isso daqui seria algo apropriado. Seria um dano de destino a mais que caso você teria. Além dos 3 que eu determinei, você teria praticamente 4, mas utilizado somente para duro na queda. Isso dá uma ideia bem interessante para o surto de coragem. Então isso quer dizer que você pode fazer da mesma maneira. Se caso o surto de coragem der uma vez, você pode simplesmente dizer que se caso ele conseguiu fugir, ele recupera o surto de coragem. Não seria só simplesmente uma vez por sessão, e seria toda vez que ele reencontrasse com um monstro. Reencontrasse, ele recuperava o surto de coragem. Especialista X. Isso daqui é a ideia de que ele é especialista em uma espécie de monstro. Quer dizer, ele já encontrou com aquele monstro várias vezes, com o Jason, vamos supor, ele se encontrou com o Jason tantas vezes que ele sabe como lidar com o Jason. Então, todos os testes, de acordo com aquele monstro X, ele ganha um bônus de mais um. E isso engloba tudo. Quer dizer que é uma habilidade muito boa. Engloba na hora, se caso ele puder curar, na cura, se caso ele for fugir, se caso ele for dar o surto de. Se caso ele for fazer um teste de coragem, se caso ele simplesmente for para consertar não. Só em casos ligados ao monstro. Em casos que o monstro esteja interagindo contigo. Aí ele simplesmente curar. Por que curar? Porque ele estaria curando um ferimento daquele monstro e ele já se encontrou tantas vezes com aquele monstro que ele tem a habilidade de poder curar através dele. Para isso, você poderia botar determinado que ele teria que sobreviver uma vez contra aquele monstro. Eu sobrevivi uma vez contra o Jason. Então, por essa maneira, eu ia ganhar habilidade contra Jason. Eu poderia comprar esta vantagem contra esta criatura. Então, toda vez eu simplesmente poderia sobreviver contra ela. Cura egoísta. Como seria a cura egoísta? Eu posso me curar. A cura só pode ser usada para aliados, mas aqui eu posso simplesmente perder um tempo e me curando, perder uma cena para me curar para evitar que eu morra. Seria exatamente isso, uma cura egoísta. E o outro, ei seu, um palavrão bem feio, que seria simplesmente chamar a atenção do monstro. O monstro está prestes a capturar alguém e você chama em direção dele. Lembrando que toda vez que tu usar essa vantagem, você terá que fazer todo o procedimento de fuga, porque o monstro vai ir atrás de você constantemente. Então seria bem interessante esse tipo de coisa.
porque assim você poderia chamar para ele. Quantas vantagens eu posso ter na criação do meu personagem? Uma benção, somente. Então você escolheria uma dessas. Lógico que você pode colocar um leque maior. E se caso vocês quiserem, posso continuar fazendo mais vantagens de acordo com essa ideia do sistema. Aqui é só um rascunho, né? Uma ideia de como criar o seu próprio sistema de RPG próprio para você se divertir. E você teria apenas um. E você poderia ganhar mais um se você ganhasse uma benção negativa, uma maldição ou uma desvantagem. Júnior, e como seria? Poderia ser exatamente o oposto. O manual mesmo ensina para a gente usar o oposto. O que seria o oposto de líder? Seria que você teria o redutor de. Você teria. Toda vez que você pede para alguém fazer algo, essa pessoa tem um redutor de -1. Seria o oposto de líder. A pessoa não gosta de você. Aí bota, fulano de tal não gosta de você. Seria mais ou menos assim. Ninguém gosta de você. Então, toda vez que você grita e pede ajuda ou coisa desse gênero, se a pessoa fizer isso, porque você pediu socorro, porque você pediu que ele consertasse ou coisa desse gênero, ele teria o redutor de -1 na ação que foi proposta. Coragem, surto de coragem seria o ao contrário, uma vez por sessão. Toda vez que o monstro te encontrasse, o narrador poderia definir que você já levou um golpe, que esse golpe já foi levado, que você automaticamente te pegou de surpresa e derrubou você no chão e já te atacou. E o próximo golpe ele já vai te carregar e te levar para a prisão, para o gancho e te pendurar lá e você vai ficar bem bonitinho. Duro na queda, o que seria ao contrário do duro na queda? De vez de você levar um golpe e já ficar... Ixi, eu confundi as coisas, né? Esse que é o Fuga Implacável. O outro... tá certo. Eu tô me enganando aqui. O duro na queda, o Fuga Implacável praticamente seria a mesma ideia, o mesmo fundamento. Especialista. Especialista já seria ao contrário. Toda vez que eu encontrasse com esse monstro X, o narrador provavelmente jogaria o dado, esse monstro daria o redutor de -1, né, para mim. Encontrei com Jason. Toda vez que eu encontro com o Jason, todo teste que eu vou fazer que tenha o Jason na mesa, que seria curar, seria consertar, não teria redutores, mas para eu me livrar do monstro, eu teria um redutor. Cura, ou ao contrário de cura egoísta, seria eu não posso me curar de jeito nenhum. Infelizmente, toda vez que eu levo golpe, eu tenho que ficar com aquele dano e o meu jeito é sobreviver. Seria uma desvantagem bem grande. E aí seu seria basicamente como eu poderia botar. Não vejo, pessoal, não vejo. Se vocês verem aí, me avisa como seria o ao contrário dele. E basicamente você teria uma desvantagem para cada ideia proposta nesse requisito. Uma coisa interessante também é que na criação dos personagens, o sistema recomenda que você simplesmente faça... Você pode sacrificar uma bênção para poder ganhar alguma vantagem. Exemplo, também você pode comprar ganhar falhas para poder aumentar uma ideia diferente. Vou explicar aqui direitinho, sem confusão. Como seria exatamente? Bem interessante para a criação do personagem, para poder equilibrar ele, se caso você quiser mais atributos do que perícia, ou bênçãos, ou coisa mais ou menos dessa maneira. Ou pegar falhas para poder aumentar atributos de outra coisa. Você simplesmente pode pegar uma falha sua e com essa falha comprar uma bênção. Pode pegar a falha sua e comprar 2 pontos de atributo. Ou pegar a sua bênção, eu não quero bênção, meu personagem vai ter nenhuma vantagem, e pegar essa vantagem e colocar em 2 atributos. Existem outros paralelos em caso de perícias ou coisa desse gênero, mas isso não convém. Vou citar aqui, mas ela não convém. Como uma falha pode dar 6 perícias. A gente não tem perícia nesse sistema, não coloquei, mas só para modo de curiosidade. Você pode pegar um nível de atributo
e comprar 3 perícias. Tu pode pegar uma bênção e comprar 6 perícias. Ou pegar uma bênção e comprar 2 níveis de atributos, que foi o caso que eu fiz aí. Mas já que não estamos trabalhando com perícias, estamos trabalhando só com atributo, algo mais focado, né, que só vai usar, não há necessidade de você ter diplomacia, de ter sexualidade, de ter filosofia em uma campanha em que simplesmente a única coisa que tu vai fazer é correr e poder tentar fugir. Pessoal, se caso você tenha dificuldade, Júnior, esse dado, a gente joga não sei o que, um D6, um D4, a gente tem que calcular, e daí, cara, é muito chato esse negócio de mais um, menos um. Então existe uma maneira que até eu achei mais simples de poder utilizar. E dá uma possibilidade de dar mais 4 ou até de menos 4, ou mais 5 ou menos 5. É meio improvável, mas existe uma possibilidade, né? Vamos lá. Vamos só calcular aqui. Primeiramente, você tem que ter 2 dados de 2 cores. Nesse caso, tem 2 verdes e 2 pretos. Os pretos significam negativo. Os verdes significam positivos. O que você vai fazer? Olha como é simples. Você vai chegar, vai pegar os seus dadinhos maledito e vai jogar. Você vai pegar o menor resultado de todos os dados. Esse será o seu resultado e irá retirar os outros. O seu resultado é simplesmente 2. Entendeu? Como assim, Júnior? Você vai retirar todos os outros dados e vai deixar somente o dado de menor resultado. E isso vai dar uma variação interessante, a qual simplesmente, raramente vai dar um número alto. Porque existe uma probabilidade muito grande da maioria dos dados darem um número maior. Olha o outro exemplo aqui. Deu 2, 1. Eu vou tirar esse 3, vou aceitar apenas um 1 aqui e o outro 1. E vou retirar este daqui. Um cancela o outro, dando resultado 0. Tentar mais uma vez para ficar bem claro como ele é simples. Desconsidere os maiores dados e aceite somente o menor resultado. Isso é simplesmente dado pelo próprio livro. Entendeu? Vamos aqui. O menor resultado foi 2, 4. Eu simplesmente vou ficar com esse, vou ficar com esse e vou cancelar o restante. Deu 0. Por quê? Porque eu tenho 4, 4, 4, 4, um cancela o outro e fica 0. Existe possibilidade de dar um 3? Não existe. Não existe nenhuma possibilidade. Por quê? Porque simplesmente você vai cancelar os maiores. Vamos de novo para você ver. O menor resultado foi 2 verde. O 2 verde é positivo. Por ser positivo, significa que deu 2 positivo. Existe uma possibilidade de dar 5 positivo. Se os dois pretos derem 6, esse daqui der 6 e o outro der 5. 3 dados tem que dar 6 e o tem que dar 5. Aí vai dar mais 5 positivo, que seria muito difícil de dar, mas realmente pode dar. Mais uma vez, para vocês compreenderem e ficar na mente de vocês. O menor dado foi o quê? Foi o 1 negativo. Olha aqui ele, 1 negativo. O restante eu cancelo. Eu apenas vou ficar com esse. Eu vou cancelar os outros. Então deu 1 negativo no meu teste. Essa é uma forma bem simples e rápida de poder... Se caso você não tiver o FUT, eu achei essa ideia bem interessante. E existem outros tipos de ideia no sistema, que simplesmente você pode jogar 2 dados e ver o resultado. Lá, o manual que a Francinete deve ter colocado, postado aí no grupo, vai simplesmente dizer sobre isso. Pessoal, chegamos ao fim desse pequeno vídeo. Eu achei esta a melhor ideia de explicar o que é realmente o FUT, qual é a ideia que ele tem, quais são os conceitos que ele tem, que é simplesmente criar um sistema do zero. Aqui eu criei um sistema para este jogo, a qual simplesmente você pode jogar ele utilizando, pode até acrescentar mais vantagem, ou simplesmente diminuir, ou só colocar atributos.
ou colocar eventos aleatórios que você joga o dado para poder ver quem é que encontra quem, da maneira que encontra na hora que encontra. Pode criar salas e ele vai aparecendo nas salas. Você pode simplesmente mudar também a ideia do que é proposta aqui para ficar mais um jogo mesmo de tabuleiro com esse fundamento para que vocês possam simplesmente acrescentar. Eu sei que talvez você estava esperando mais, mas isso é só uma ideia, é só um conceito para vocês entenderem como o food funciona e como a gente pode adaptar para qualquer tipo de ideia que você tenha, de uma maneira mais simples, focada. Muitas pessoas acham que deve criar sistemas genéricos, sistemas que são basicamente para todo tipo. Não. Você pode criar um sistema para um anime, para um jogo em si, a qual ele vai ficar divertido também. Não é só sistemas genéricos que são divertidos. Essa ideia de ganhar dinheiro através disso, fazer um sistema que possa ser adaptado para qualquer coisa, mas o Foodsy não veio com essa ideia, veio realmente com fundamento para criar um sistema a qual todos vocês podem jogar de todas as maneiras. Pessoal, se quiserem que eu continue, vocês me digam aí que eu posso continuar criando novas vantagens, nova habilidade, criar salas que possam dar um conceito mais robusto para esta ideia. Eu tenho bastante conceitos a ser acrescentado. Não quero porque os vídeos não podem ficar longos, eles têm que ficar mais curtos para poder abranger mais gente. Então, por isso, agradeço vocês terem assistido o primeiro e o segundo vídeo. Espero que vocês continuem acompanhando o canal. Dê like para saber se vocês gostaram ou não. E vamos até as próximas ideias e os próximos fundamentos e criações que a gente pode fazer no RPG. Vou fazer um vídeo futuramente falando sobre esse programa que eu tenho aqui, que é o Sofia Dice, que ele é muito bom. Ele é um vídeo que vai ser longo porque tem várias coisinhas. Ele tem explosão, ele tem, cara, você pode acrescentar atributos para poder ele já ir somando as fórmulas matemáticas. Ele é muito interessante, eu gosto muito dele. Ele tá baratinho na Steam. Se você quiser comprar e já poder, eu recomendo muito ele. Não estou recebendo nada por isso. Faço porque gosto do jogo. Então, até a próxima. Não se esqueça de inscrever e de cutucar o sininho para você continuar recebendo notificações. E até a próxima.